o direito universal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem desafiado as administrações judiciárias. Por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um novo plano de logística sustentável para o ciclo de 2021 a 2026. Nele, a sustentabilidade é declaradamente um instrumento de governança e planejamento, com foco em ações que promovam contratações conscientes para, assim, reduzir os impactos sobre a saúde humana, o meio ambiente e os direitos humanos. E para falar sobre essa questão estratégica, a convidada do mérito da questão de hoje é a juíza Joselisa Alessandra Vanzella Turini, doutora pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede PRO Centro-Oeste e integrante da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Magistrada, no ambiente do Tribunal de Justiça, a responsabilidade socioambiental é um dos 4 valores institucionais, né? Quais são esses valores? Olá, Fernanda. Quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes. É que é um grande prazer estar aqui no programa Mérito da Questão para falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que é uma matéria muito cara para mim. Os valores, antes de dizer quais são, nós temos que lembrar que valores são os nortes de uma instituição. E no caso do Tribunal de Justiça, ela está sendo norteada pela eficiência, responsabilidade socioambiental, inovação e segurança jurídica. São os valores institucionais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. É importante frisar isso, né? O que está direcionando essas ações, né, doutora? Quer dizer, o foco está todo aí. Sim, esses valores são nortes para que a instituição desenvolva seus programas estratégicos, seus planos de ação, né? Então, e é importante que esteja a responsabilidade socioambiental, né? Que aí nós entraríamos um pouco na questão do plano de logística sustentável, que é um programa estratégico que vem do CNJ, e nós temos um plano de logística sustentável elaborado para o período de 2021 a 2026 no Tribunal de Justiça. E por que existe isso, né, Fernanda? Porque, assim, essa consciência ambiental que vem lá da década de 72, da década de 70, 1972, com a Conferência de Estocolmo, aí ela vem até depois 92, na Eco 92, que ela traz já uma questão essencial que nós ainda trabalhamos profundamente, tentamos melhorar, que são vários documentos, mas 2 muito importantes, que é a questão da mudança climática, a questão da Convenção da Biodiversidade, e que nós, quando pensamos num plano de logística sustentável, a gente está pensando em redução de impacto, que tem a ver com a mudança climática, nós estamos pensando em proteger a biodiversidade, o que a gente vai jogar na água, como isso vai abalar, o que nós vamos fazer com esses resíduos, né? Então, assim, pensar um plano de logística sustentável para o judiciário é pensar no futuro, porque a sustentabilidade é um pensamento para o futuro, para gerações futuras, para pensarmos que hoje nós temos direito a usar o meio ambiente, mas na medida que a gente proteja as gerações futuras. Então, são os caráteres intra e intergeracional, né? Então, assim, é muito importante que isso esteja sendo pensado internamente no judiciário. E de que forma, doutora, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na verdade, o que é ser sustentável, né, para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul? Como o tribunal enxerga isso? Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem buscado olhar. Ser sustentável é você pensar no futuro, antes de mais nada, né? E para que você pense no futuro, você tem que caminhar junto a um desenvolvimento sustentável, né? Que nós chamamos de pilares econômico, social e ambiental. E esses pilares se interligam. E essa visão vem junto com os ODS, né, que foi um caminho de desenvolvimento dos direitos humanos, até que nós chegamos aos ODS em 2015, após os Objetivos do Milênio, após todas essas conferências que eu já mencionei. E pensar em ser sustentável é cumprir
Os ODS, nós temos ODS relacionados à redução de desigualdades, à questão do gênero, da igualdade de gênero, nós temos ODS relacionados à vida na Terra. Seriam ordenamentos, só para as pessoas entenderem o significado da sigla. A gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? É como pensar para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, que é aquele que atenda simultaneamente o social, o econômico e o ambiental. Né? Porque às vezes há um preconceito quando a gente fala, olha, nós precisamos proteger o meio ambiente, mas isso não quer dizer que nós não queremos ter economia, porque o mundo gira em torno também da economia. Então nós queremos o quê? Ter uma economia sustentável. Né? Então nós queremos pensar nas pessoas, nós queremos pensar no meio ambiente e na economia. E o Tribunal de Justiça ele tem essa visão de desenvolvimento sustentável. Né? Então, dentro disso tem a elaboração do plano de logística sustentável, tem várias ações que são desenvolvidas aqui dentro em relação à questão social, né? Tem um trabalho muito bonito da Coordenadoria da Infância em relação às crianças indígenas. Isso tudo é pensar na sustentabilidade. E pensando nessa tríade que a senhora mencionou, né? Economia, pessoa, meio ambiente, quais as necessidades sociais em relação ao tema, doutora? As necessidades sociais é que as pessoas possam ter seus direitos preservados, seus direitos fundamentais preservados. E aí a gente entra também num outro ponto do judiciário, porque quando a gente traz para dentro do judiciário essa visão de sustentabilidade, ela acaba, nós temos a escola judicial que vai disseminar isso, nós temos as campanhas que vão disseminando essa questão da sustentabilidade. E ela acaba entrando também nos julgamentos. Então, embora quando a gente vai para o plano de logística sustentável, ele é um plano de ação em termos de gestão, a formação, a disseminação da sustentabilidade, ela vai para todo o cenário do judiciário. Então, inclusive nos julgamentos. Então, assim, e no momento que você vai analisar um processo relativo a um direito fundamental, você traz para essa análise a visão da sustentabilidade que faz parte da sua formação. E com essa visão de um Tribunal de Justiça sustentável, né, quais são as diretrizes tomadas, quais são as diretrizes determinadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele tem trazido, em termos de PLS, ele tem trazido várias diretrizes em relação, né, de PLS, nosso Plano de Logística Sustentável, né, porque a gente esquece, costuma falar por siglas, mas ele traz vários itens que nós podemos olhar a questão ambiental. Então, por exemplo, desde o copo descartável que as pessoas usam, que pode ser trocado por um copo não descartável, evitando resíduo ao meio ambiente. Aí entra na gestão de resíduo. Aí, por exemplo, a digitalização de processos, ela diminuiu drasticamente a quantidade de uso de papel, de impressão, de folhas de impressão e, consequentemente, de tinta de impressão, que são produtos lesivos ao meio ambiente. Mas ela traz por si o uso do computador, que na verdade já era usado. Então vamos dizer assim, que talvez a gente não tenha feito uma troca, a gente já tinha o computador que era usado. E eu chamo a atenção do resíduo da informática, porque nós tivemos foi bem interessante o trabalho de eliminação correta de resíduo de informática, que para nós é um resíduo muito tóxico, né? Dos equipamentos obsoletos. Então, assim, está sendo buscado ter esse cuidado, e ao mesmo tempo a gente reduz papel, reduz impressora, sem aumentar um outro item, porque a gente já usava o computador. Então isso é ser sustentável, é pensar em troca, em inovar os processos, no sentido de como fazer as coisas. Essa inovação, né, ela está dentro dos valores, né, e o Tribunal de Justiça, nosso tribunal é altamente inovador, Fernanda, ele inova em muitas condutas, assim, talvez ele não registre tanto, mas eu vejo, conversando com colegas do Brasil, assim, mas isso aí a gente já tem há anos.
Então, assim, nosso tribunal tem esse lado todo inovador, é importante. E pensar-se num plano de logística sustentável, tem que pensar isso junto com inovação. Porque só inovando processos, inovar não é só tecnologia. As pessoas pensam que inovar são soluções tecnológicas, né? E não são, você inova um processo. Então, há um tempo atrás, não se pensava, por exemplo, por que eu vou... É tão fácil esse copo descartável, né? Aí, de repente, você fala assim, nossa, não, vamos aqui nessa seção, nesse departamento, nós vamos usar não descartável. Você mudou o processo ali e você evitou muitos resíduos. Então, pensar a sustentabilidade é você pensar no copo que você usa, no papel que você usa, no carro que você usa, né? Então, isso o tribunal tem feito. E lembrando, né, doutora, a gente tem um PSL, um PLS, um Plano de Logística Sustentável, para cada estado. E eu queria que a senhora colocasse aqui para a gente quais são os destaques do plano estadual, né, do Plano de Logística Sustentável aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O que a gente destacou no cumprimento, isso. Certo? Então, até adiantei um pouco. A questão dos resíduos, da destinação de resíduos, foi um destaque interessante, porque a gente conseguiu trabalhar bem com resíduo de pilha, principalmente resíduos muito tóxicos, né, ao meio ambiente, que são os que mais nos preocupam, né, Fernanda? Então, assim, pilha, lâmpadas. E lâmpada, por exemplo, há um grande destaque nas compras, porque nas compras sustentáveis, porque hoje a gente compra lâmpada de LED, que é menos poluente, tal, né? Não tem o gás, tal, mas a gente está conseguindo descartar corretamente lâmpadas, resíduo de informática, os resíduos de saúde, pilhas. Então, assim, nós reduzimos pela metade consumo de combustível e quilômetro rodado de veículo, nós conseguimos reduzir questão de papel e de impressão. Então, nós temos vários destaques nesse acompanhamento constante do plano. E a senhora acabou de citar uma compra de uma lâmpada LED, a diferença que isso faz. Como foi possível estabelecer essa cultura de compras mais conscientes, né? Claro que isso ainda é um processo, né? Mas como que isso está sendo feito, doutora? Então, né, é um processo. A alteração da lei de licitação veio com melhores opções nesse sentido, né? Melhorou muito. A Secretaria de Bens e Serviços nossa está trabalhando com o desenvolvimento de um manual para compras mais sustentáveis. Alguns tribunais já têm, mas ela já faz algumas compras sustentáveis já há alguns anos. Por exemplo, que estava lá na lei anterior, a priorização da microempresa, nas condições da lei, o Tribunal de Justiça já faz. E por que pensar-se na microempresa? Porque são as compras locais, né? Você tem toda a questão de você priorizar o desenvolvimento local e regional. Voltando naquela tríade de economia, pessoas e meio ambiente. Sim. Né? E aí você trabalha junto ao direito ao desenvolvimento, que é um direito humano, né? Então, tem toda essa lógica. Então, acho que ficou claro que existe um plano, né? O Tribunal de Justiça tem um plano de logística sustentável. E eu gostaria de saber agora quem que é responsável por gerir esse plano internamente, né? Tá. Esse plano, o plano de logística sustentável, como qualquer ação que envolva ambiental, ele tem uma característica interessante que é a participação. Não se faz um projeto, nada que seja ambientalmente correto, bem feito, se não tiver a participação. Então, o que é legal nisso? Nós temos uma comissão gestora, que é coordenada hoje pelo juiz auxiliar da presidência, Dr. Fábio Salamene, tem um assessor especial que cuida disso, que é o Gani, e uma comissão gestora com várias secretarias. Porém, o que é interessante nisso? Todos os órgãos do tribunal são ouvidos. E são ouvidos assim, como nós podemos dar solução aos problemas, que é a nossa participação, né? Que é aquilo que a gente fala de participação. E essa participação que permite evolução, que permite que a gente progrida na proteção ambiental e, ao mesmo tempo, essas medidas de proteção ambiental acabam sendo economicamente mais eficientes.
Você pode anotar, por exemplo, a questão da lâmpada de LED. Ela tem menor consumo de energia, maior eficiência. E a gente, para isso se tornar uma realidade, né, e para ser uma resposta mesmo para o futuro das próximas gerações, é preciso também de parceiros externos, né, doutora? Como isso tem sido buscado, como que isso tem sido pensado? Então, o Tribunal de Justiça ele pode firmar parcerias com o governo, com instituições públicas, instituições de educação e pesquisa, né? O núcleo, nós estamos avaliando a possibilidade de buscar parceria junto à universidade, ainda está em avaliação, e essas parcerias são estimuladas em nível nacional. Então, o Tribunal de Justiça estaria nesse meio corretamente envolvido com isso, né? A Escola Judicial tem uma parceria com a UFMS em relação a direitos humanos, sustentabilidade e desenvolvimento. Então, nós temos algumas coisas já em andamento aqui no TJ. A outra coisa muito relevante que vai, porque às vezes a gente não pensa, Fernanda, mas uma coisa que a gente resolva com uma solução de TI, ela pode gerar uma economia imensa em relação a recursos naturais. Então, assim, soluções de TI também está sendo pensado em parcerias. Então, nossa, é essencial essa busca de parcerias, né? Tem como ilustrar uma solução de TI aí que tem essa repercussão, mesmo que não exista aqui, só para as pessoas conseguirem visualizar, né? O processo eletrônico. Vamos pegar uma coisa ampla que todo mundo consegue visualizar, né? Antes nós tínhamos o processo de papel, demorava muito mais para que se chegasse a uma sentença. Hoje, além dessa duração que a gente diz assim, duração razoável do processo, além disso ter diminuído, nós ainda temos a acessibilidade a esse processo para as partes em qualquer local que elas estejam. Se elas não precisam se deslocar ao fórum, nós temos redução de gases. Então, nós temos menor interferência com mudança climática. Outra solução, por exemplo, as soluções de TI que permitiram ao tribunal regulamentar trabalho remoto, porque nós não temos o deslocamento. Então, são inúmeras soluções, né? Fora as soluções ali de TI que fazem que os processos agilizem, porque tiram rotinas burocráticas inúteis, né? Fique com a gente, que no próximo bloco a juíza Joselisa Alessandra Vanzella Turini explica como os órgãos públicos podem fazer compras e contratações mais sustentáveis. A gente falou isso um pouquinho no primeiro bloco, mas a gente volta com o assunto no segundo bloco. Até já! Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22.000, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. Estamos de volta com o mérito da questão e hoje nós falamos sobre o empenho do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para atender uma demanda mundial, proteger o meio ambiente com ações administrativas mais conscientes. Doutora, o que as compras públicas devem levar em conta diante desse cenário? E falo compras públicas não só do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas de todos os outros órgãos, né? Então, pensando no cenário ambiental, nós temos que primeiro pensar assim, produtos mais sustentáveis. E produtos mais sustentáveis nós podemos adquirir pela distância do produtor, né, que toda essa logística também vai ter um impacto no meio ambiente.
nós podemos pensar no ciclo de vida do produto, na capacidade dele, no tempo que ele vai permanecer no meio ambiente, na questão muitas vezes de logística reversa. Então nós temos que avaliar essa situação para a gente pensar num produto mais sustentável para ser adquirido. Lembrando sempre que quando a gente vai para o órgão público, a gente tem algumas travas, algumas limitações da lei de licitação, não tem como, né? Mas, por exemplo, ao comprar um veículo, nós podemos fazer a opção de comprar um veículo a diesel ou um veículo elétrico. Muitas vezes nós não vamos conseguir o elétrico, e o elétrico também tem impactos. Mesmo na produção, na geração de energia hidrelétrica, nós temos todo um problema no rio. Então, assim, não é pensar que o veículo elétrico não vai ter impacto, ele pode não ter emissão de gases. Mas nós podemos avaliar isso, mas também temos que avaliar, claro, com as necessidades do órgão, porque, por exemplo, se eu preciso de um veículo que acesse locais de difícil acesso, dificilmente eu vou conseguir o elétrico. Então, assim, sempre analisar para que a compra seja o mais eficiente em relação às necessidades que se busca e ao produto ser o mais sustentável possível. Vou te dar um exemplo. Em relação à merenda, você pode optar por comprar as hortaliças, os produtos que vão de comunidades tradicionais. Isso é uma compra sustentável. Eu estou preservando o social e o ambiental. E promova o desenvolvimento regional e local, né? Que isso é o essencial para pensar sustentabilidade, quer dizer, desenvolvimento sustentável. O norte é esse, né? Quando a gente fala do copo descartável, da troca por trazer um copo de casa, parece algo simples, que já devia ter sido feito, mas isso tem e gera impacto mesmo, né, doutora? É isso mesmo que deve ser feito. São passos simples, mas que vão dar grandes resultados. É isso, é esse o pensamento. Grandes resultados. E até depois também tem grandes resultados na questão dos resíduos, eu trabalhar com cooperativas. Porque no momento que eu trabalho com as cooperativas de reciclagem, eu também tenho o atendimento à questão social. Porque os cooperados têm todo um tratamento diferente e eu tenho melhor aproveitamento dos resíduos. Porque até a forma como você coleta o resíduo sólido, ela vai influenciar na capacidade de eu transformá-lo, de reciclar. As soluções estão aí, né? As logísticas, as formas de logísticas estão colocadas para que a gente se volte para essa nova forma de pensar, né? E para ajudar um pouco mais aí nesse avivamento dessa cultura, né? Qual é o reflexo dessa nova consciência, doutora, nos gastos públicos? Então, esse é a grande questão a ser pensada e talvez seja um grande argumento, porque no momento em que eu tenho uma consciência ambiental e eu procuro inovação para eu conseguir melhorar a concretização desse valor de responsabilidade socioambiental, eu acabo tendo também uma melhor eficiência nos gastos, porque eu passo a ter um menor gasto. Por exemplo, a questão da energia solar. O Tribunal de Justiça já está vendo para se adequar em relação à energia solar. Isso aí é uma questão de eficiência utilizando um recurso ambiental infinito, que é o sol, né? Porque na maioria dos casos nós temos energéticos, nós temos, por exemplo, o petróleo, que é finito e altamente poluente, né? E de repente a gente tem o sol podendo abastecer todo um tribunal de justiça, né? Então, altamente sustentável e com eficiência. Então, é uma inovação, pensando-se numa questão ambiental e que vai gerar uma grande economia mesmo. E a gente tem essa fonte de energia aqui que é muito rica, né? Muito rica. E ainda, falando do plano, a gente já falou de alguns indicadores, né? Como, por exemplo, o carro, a frota oficial, né? Quais seriam outros indicadores que a gente não abordou ainda nessa entrevista, doutora? Então, mas a gente não falou uma questão do carro, que eu acho interessante pontuar aqui, Fernanda. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele tem um diferencial dos outros. Ele é um tribunal que ele não tem carro oficial para todos os desembargadores. Ele não trabalha assim. Eu acho que é uma questão
de responsabilidade ambiental e social também. Acho importante isso. E também gera uma eficiência econômica. Então, assim, em relação aos veículos, a gente tem conseguido reduzir consumo de energia, consumo de combustível e quilometragem. Você tem várias coisas que você pode fazer com o próprio veículo. Você pode trabalhar o uso compartilhado do veículo, você pode evitar aquisição trabalhando com locação, você pode trabalhar com aplicativo. Vários tribunais hoje trabalham com aplicativo, né? E além desses, né, a questão energética, nós já falamos, que eu acho que hoje é a principal de se pensar. E eu acho que os outros nós já falamos, né? Que é a questão da redução de papel, impressora, copo, que são os indicadores do PLS. Né? Isso. E a gente falou aqui também um pouquinho sobre descarte. Como que é realizada a gestão de resíduos aqui no tribunal? Então, a gestão de resíduos, a informática ela faz o descarte adequado com uma empresa. A questão das pilhas também está sendo entregue, porque há um mecanismo de logística reversa que tem que ser acionado também, né? E aumentou muito o descarte adequado de resíduos no TJ, então essa questão tem sido cuidada. Tá, então... Ainda sinto falta, né, como meu lado mais, que eu acho que nós ainda deveríamos trabalhar com a produção de adubo mediante o uso de minhocários, né, para resíduo orgânico. Mas é um pensamento para o futuro. Isso. E falando, inclusive, de futuro, né, por meio dessa gestão socioambiental, em qual patamar o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul quer estar em 2026, né? Então, é difícil a gente pensar num patamar, porque nessa questão as inovações são constantes. Então, quando você pensa num patamar para você chegar, dali a pouco você pode ter uma meta maior, buscar outras oportunidades, né? Mas, pelo que foi planejado hoje, né? Vamos tratar dessa realidade. Para o que foi planejado hoje, mas sempre lembrando que pode ser mudado e tomara que seja, né? Nós estamos esperando que, assim, a questão da gestão do resíduo seja plena, né? Até lá. Então, praticamente já está sendo, mas nós ainda temos o problema do interior, das comarcas do interior, que às vezes não tem onde fazer o descarte adequado. Então, o que tem sido trabalhado, às vezes vão os veículos evacuar alguma coisa para a comarca do interior, trazer na volta para que seja descartado aqui. Porque há uma limitação, por exemplo, eu não tenho como descartar uma pilha nas comarcas do interior, vou pensar nas que eu falei, por exemplo, Ribas do Rio Pardo, Cidrolândia, eu não tenho esse descarte adequado, então eu tenho que trazer para cá, entregar para a empresa que vai fazer a logística reversa. Então, ainda tem essas situações, né? A questão da energia solar, que a gente já colocou, né? Então, reduzir o consumo da energia elétrica, vamos usar a energia elétrica, mas produzida pelo sol, né? Então, mais sustentável. A questão dos veículos, cada vez mais melhorar a logística. Tem várias coisas a se pensar, mas assim, as soluções, né, de TI, de inovação tecnológicas ou de processos, de procedimentos, né? Processos que eu falo não seriam judiciais, seriam os processos de trabalho para que a gente possa ter sempre maior eficiência ambiental e econômica e social. Né? O que não dá para pensar é que assim, não dá para ficar parado e não dá para pensar assim, hoje eu não vou fazer, né? Não, tem que mudar essa cultura mesmo, né? Tem que fazer, nem se for uma ação pequena que você acha que, né, que seja Sim. pequeno, né? Eu acredito que não seja da sua geração, mas é da minha, lavar calçada com água e sem sequer uma vassoura. Hoje você não lava calçada. Então, são mudanças ambientais que estão vindo. E isso não vem da noite para o dia, né? A gente diz que isso... Eu trato o direito ao meio ambiente como um direito humano, né? Direito humano você não muda de uma noite para o dia, ele vai se aprimorando e mudando o seu conteúdo. Então,
Então, assim, a gente está vindo disso que eu falei, desde a década de 70, nossa primeira grande conferência, né, do meio ambiente, e vamos trabalhando, né, até que chegamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí está contemplado vida na água, vida na terra, as parcerias que você perguntou estão contempladas, né? Uma instituição, mas instituições eficazes. Então, assim, é um caminho. O desenvolvimento sustentável é um caminho, né? Para que a gente possa pensar na sustentabilidade como futuro. E é um caminho de todos, né, doutora? Não dá para pensar essa gestão socioambiental. Primeiro, não só fazer em casa, deixar de lavar a calçada, mas trazer isso para o ambiente de trabalho também, para qualquer ambiente onde estivermos, né? Por exemplo, uma viagem de férias, né? O descarte daquele lixo, enfim. Mas eu queria finalizar o programa de hoje falando exatamente disso. Essa gestão sustentável, ela não dá para ser feita só pela comissão, só por um servidor, só por um cidadão, né? Sendo assim, voltando aqui mais para o âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como servidores do tribunal, eles estão sendo capacitados, sensibilizados para essa gestão da sustentabilidade? Então, existem algumas ações da comunicação que encaminham para essa questão da sustentabilidade. Eu penso que elas terão que ser intensificadas, talvez isso vindo da comissão gestora do plano de logística, né, do núcleo socioambiental, essa demanda, e até porque aquilo que você qualificar no trabalho, o servidor vai levar para a vida pessoal. Então isso é importante, porque que o Tribunal de Justiça seja um grande disseminador da sustentabilidade, das condutas sustentáveis. Eu penso que ele tem esse papel e a gente tem a possibilidade, nós temos a escola judicial que pode trabalhar com isso, a questão das pílulas do conhecimento na comunicação, com pequenas lembranças, lembretes que vão ficando, né? Por exemplo, você pega uma criança, ela sabe que se ela ficar usando canudo de plástico, ela vai dar um problema na tartaruga marinha. Aí, às vezes, você pega alguém da minha geração, ele não sabe disso, porque as escolas disseminam isso. Então, eu penso que o TJ pode ser um grande disseminador dessa questão da gente melhorar o comportamento nosso em relação ao meio ambiente. Como a gente usa a água, porque biodiversidade e água estão ligados, então se a gente não tiver uma água de qualidade, a gente vai ter impacto, e isso vai acabar impactando a produção, mudança climática impacta a produção. Então, assim, desequilibra o desenvolvimento sustentável, e que, na verdade, a gente tem que equilibrar cada mais os três pilares, né, social, ambiental e econômico, para que a gente possa ter a vida na Terra, né, Fernanda? Porque, na verdade, tudo é isso, né? Eu vejo o tribunal como um agente proliferador dessa conduta. Obrigada, doutora, pelas informações relevantes que trouxe para o mérito da questão de hoje. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer estar com você. Agradeço a audiência, agradeço a produção do programa, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa pela oportunidade de estar aqui. Termina aqui mais um Mérito da Questão, o programa que tem como proposta abrir as portas do Judiciário Sul-Mato-Grossense. Essa produção é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa Estaduais. Então, se você curtiu a edição de hoje e quer assistir os conteúdos já exibidos, é só acessar qualquer um desses canais no YouTube.